Capítulo 17. Despedidas e um encontro. Na manhã seguinte ao ataque dos Gollum, Mate acordou de sonhos podres como os ovos do mês anterior, sentindo-se rígido e dolorido. Ele havia passado a noite dormindo em um buraco que encontrara sob a carroça de suprimentos de Aludra. Ele havia escolhido o local por acaso, usando seus dados. Ele saiu de debaixo da carroça, levantou-se e girou o ombro, sentindo-o estalar. Cinzas sangrentas. Uma das melhores coisas de ter dinheiro era não ter que dormir em valas. Havia mendigos que passavam noites melhores que esta. A carroça cheirava a enxofre e pólvora. Ele sentiu-se tentado a espiar sob a lona oleada que se estendia sobre a traseira, mas não adiantaria. Aludra e seus pós eram incompreensíveis. Contanto que os dragões se apresentassem, Mate não se importava em não saber como funcionavam. Bem, ele não se importava muito. Não o suficiente para correr o risco de irritá-la. Ela não estava lá na carroça, felizmente para Mate. Ela iria reclamar com ele novamente por não ter-lhe arranjado um fundidor de sinos. Ela parecia considerá-lo seu mensageiro particular. Um indisciplinado, que se recusava a fazer seu trabalho direito. A maioria das mulheres tinha momentos assim. Ele caminhou pelo acampamento, tirando pedaços de palha do cabelo. Quase foi procurar Lopin para que ele preparasse um banho, até se lembrar de que Lopin estava morto. Cinzas. Pobre homem. Pensar no pobre Lopin deixou Mate ainda mais aborrecido enquanto se dirigia para onde encontraria o café da manhã. Juilin o encontrou primeiro. O baixinho caçador de ladrões Tairen usava seu chapéu cônico de topo plano e um mate azul escuro, disse ele. É verdade. Você deu permissão para as Aes Sedai voltarem para a torre. Eles não precisavam da minha permissão, disse Mate, estremecendo. Se as mulheres ouvissem isso, curtiriam o couro dele e fariam couro de sela com ele. Mas estou planejando dar cavalos a elas. Eles já os pegaram, disse Juilin, olhando na direção dos piquetes. Disse que você deu permissão. Mate suspirou. Seu estômago roncou, mas a comida teria que esperar. Ele caminhou em direção aos piquetes. Precisava garantir que as Aes Sedai não levassem seu melhor gado. Estou pensando em ir com eles, disse Juilin, juntando-se a Mate. Leve Terra para Tar Valon. Pode sair quando quiser, disse Mate. Não vou te segurar aqui. Juilin era um sujeito bom o suficiente. Um pouco rígido às vezes. Bem, muito rígido. Juilin conseguia fazer um manto branco parecer relaxado. Ele não era o tipo de pessoa que se levasse para jogar dados. Ele passava a noite olhando feio para todos na taverna e resmungando sobre os crimes que certamente haviam cometido. Mas era confiável e uma boa opção em apuros. Quero voltar para Tyr, disse Juilin. Mas os Seanchan estariam tão perto, e Terra. Isso a preocupa. Ela também não gosta muito da ideia de Tar Valon, mas não temos muitas opções, e as Aes Sedai prometeram que, se eu fosse com elas, me arranjariam trabalho em Tar Valon. Então, é uma despedida, disse Mate, parando e se virando para ele. Por enquanto, disse Juilin. Ele hesitou, depois estendeu a mão. Mate a pegou e apertou. Então o caçador de ladrões foi buscar suas coisas e sua mulher. Mate pensou por um momento, depois mudou de ideia e foi em direção à barraca da cozinha. Juilin provavelmente atrasaria a Aes Sedai, e ele queria buscar alguma coisa. Pouco tempo depois, ele chegou às linhas de piquete alimentado e carregando um embrulho embrulhado em pano debaixo do braço. A Aes Sedai, é claro, havia criado uma caravana enorme com alguns de seus melhores cavalos. Teslin e Joline também pareciam ter decidido que poderiam requisitar alguns animais de carga e alguns soldados para fazer o carregamento. Mate suspirou e entrou no refeitório, verificando os cavalos. Joline montava Muonglov, uma égua de raça Tairen que pertencera a um dos homens que Mate perderá na luta para escapar do Seanchan. A mais reservada Edesina montara Firevis e olhava ocasionalmente para duas mulheres que estavam ao lado. Betamin, de pele escura, e Seta, de cabelos claros e loiros, eram Essuldan. As mulheres Seanchan se esforçaram ao máximo para parecer indiferentes enquanto o grupo se reunia. Mate caminhou até elas. Alteza, disse Seta, é verdade? A senhora vai permitir que elas circulem livremente. É melhor se livrar delas, disse Mate, estremecendo com a escolha dos títulos para ele. Será que precisavam usar palavras como se fossem moedas de madeira? Enfim, as duas mulheres Seanchan haviam mudado muito desde que começaram com o grupo, mas ainda pareciam achar estranho que Mate não quisesse usar as Aes Sedai como armas. Você quer ir ou quer ficar? Nós iremos, disse Betamin com firmeza. Parecia determinada a aprender. Sim,
disse Seta, embora eu às vezes pense que seria melhor simplesmente nos deixar morrer, em vez de... Bem, o que somos, o que representamos, significa que somos um perigo para o Império. Mate assentiu. Tuon é uma Suldan, disse ele. As duas mulheres olharam para baixo. Vá com as Aes Sedai, disse Mate. Eu lhe darei seus próprios cavalos, para que não precise depender deles. Aprenda a canalizar. Isso será mais útil do que morrer. Talvez um dia vocês dois consigam convencer Tuon da verdade. Ajudem-me a encontrar uma maneira de consertar isso sem causar o colapso do Império. As duas mulheres olharam para ele, de repente mais firmes e confiantes. Sim, Alteza, disse Betamin. É um bom propósito para nós. Obrigada, Alteza. Seta chegou a ficar com lágrimas nos olhos. Luz, o que eles achavam que ele tinha acabado de prometer? Mate recuou antes que pudessem ter mais ideias estranhas na cabeça. Mulheres em chamas. Mesmo assim, ele não conseguia deixar de sentir pena delas. Ao descobrir que elas podiam canalizar, temendo que pudessem ser um perigo para todos ao seu redor. Era assim que Rand se sentia, pensou Mate. Pobre tolo. Como sempre, as cores se agitavam quando ele pensava em Rand. Ele tentava não fazer isso com muita frequência e, antes que pudesse banir aquelas cores, vislumbrou Rand se barbeando diante de um belo espelho dourado pendurado em uma bela câmara de banho. Mate deu algumas ordens para buscar os cavalos Suldan e então caminhou em direção a Aes Sedai. Tom havia chegado e se aproximou. Leve, Mate, disse ele. Parece que você se enroscou em um remendo de sarça e saiu dolorido. Mate levou a mão ao cabelo, que provavelmente era uma visão de verdade. Eu sobrevivi à noite, e as Aes Sedai estão indo embora. Estou quase dançando uma giga, aliás. Tom bufou. Você sabia que aqueles dois estariam aqui? O Suldan. Imaginei. Não, aqueles dois. Ele apontou. Mate se virou, franzindo a testa ao encontrar Leovin e Baile Domon cavalgando. Seus pertences estavam enrolados nas costas dos cavalos. Leovin, então conhecida como Egianin, fora uma nobre Seanchan, mas Tuon havia tirado seu nome. Ela usava um vestido com saias divididas em um cinza suave. Seu cabelo curto e escuro havia crescido e caído sobre as orelhas. Ela desceu da sela e foi na direção de Mate. Queime-me, disse Mate a Tom. Se eu puder me livrar dela também, quase começarei a pensar que a vida me foi cruel. Domon a seguiu enquanto se aproximavam. Ele era o Soljin dela. Ou, será que ele ainda poderia ser o Soljin dela, agora que ela não tinha título? Bem, de qualquer forma, ele era o marido dela. O Illianiano era corpulento e forte. Não era um sujeito tão ruim, exceto quando estava perto de Leovin. O que sempre acontecia. Calton, disse ela, aproximando-se dele. Leovin, respondeu ele. Você está indo embora? Sim. Mate sorriu. Ele realmente ia dançar. Sempre tive a intenção de ir até a Torre Branca, continuou ela. Pus lá desde o dia em que parti de Eboldar. Se as Aes Sedai partirem, irei com elas. Um navio sempre faz bem em se juntar a um comboio, quando a oportunidade certa se apresenta. É uma pena ver você partir, mentiu Mate, tirando o chapéu para ela. Leovin era tão resistente quanto um carvalho centenário, com pedaços de machado que sobraram dos homens tolos o suficiente para tentar derrubá-lo. Se seu cavalo perdesse uma ferradura na estrada para Tarvalon, ela provavelmente jogaria o animal no ombro e o carregaria pelo resto do caminho. Mas ela não gostava de Mate, apesar de tudo o que ele fizera para salvá-la. Talvez fosse porque ele não a deixará assumir o controle, ou talvez porque ela fora forçada a agir como sua amante. Bem, ele também não gostara dessa parte. Era como segurar uma espada pela lâmina e fingir que ela não ardia. Embora fosse divertido vê-la se contorcer. Fique bem, Matrin Calton, disse Leovin. Não invejo a situação em que você se colocou. De certa forma, acho que os ventos que a carregam podem ser mais fortes do que aqueles que me têm castigado recentemente. Ela sentiu para ele e se virou para ir embora. Domon estendeu a mão e pousou-a no braço de Mate. Você fez o que disse. Pela minha avó idosa. Você deu uma volta esburacada, mas fez o que disse. Meus agradecimentos. Os dois se afastaram. Mate balançou a cabeça, acenando para Tom e caminhando até a Aes Sedai. Teslin, disse Mate. Edesina. Joline. Tudo bem. É sim, disse Joline. Ótimo, ótimo, disse Mate. Você tem animais de carga suficientes?
Eles servirão, mestre Calton, disse Joline. Então, disfarçando uma careta, acrescentou, obrigada por nos dar. Mate deu um largo sorriso. Nossa, como era divertido ouvi-la tentando parecer respeitosa. Ela obviamente esperava que Elaine a recebesse e aos outros de braços abertos, e não os mandasse embora do palácio sem uma audiência. Joline olhou para Mate, lábios carnudos pressionados. Eu gostaria de ter te domado, Calton, disse ela. Ainda estou meio que decidida a voltar algum dia e ver o trabalho feito direito. Vou esperar ansiosamente por isso, então, disse ele, tirando o pacote embrulhado em pano de debaixo do braço. E o entregou a ela. O que é isso? Ela perguntou, sem estender a mão para pegá-lo. Mate sacudiu o embrulho. Presente de despedida, disse ele. De onde eu venho, nunca se deixa um viajante partir sem lhe dar algo para a viagem. Seria falta de educação. Relutantemente, ela aceitou e espiou dentro. Ficou obviamente surpresa ao descobrir que continha uma coleção de cerca de uma dúzia de pãezinhos doces em pó. Obrigada, disse ela, franzindo a testa. Vou enviar soldados com você, disse Mate. Eles trarão meus cavalos de volta quando você chegar a Tarvalon. Joline abriu a boca como se fosse reclamar, mas depois a fechou. Que argumento ela poderia usar? Isso será aceitável, Calton, disse Teslin, aproximando seu cavalo preto. Vou dar ordens para que façam o que você disser, disse Mate, virando-se para ela. Então você terá pessoas para comandar e fazer com que montem suas tendas. Mas há uma condição. Teslin levantou uma sobrancelha. Quero que você diga uma coisa a Mirlin, disse ele. Se for a Egwene, isso deve ser fácil. Mas mesmo que não seja, diga a ela. A Torre Branca tem algo meu, está quase na hora de eu recuperá-lo. Eu não quero, mas o que eu quero parece não ter a mínima importância ultimamente. Então, eu vou, e não quero ser mandado embora. Ele sorriu. Use exatamente essa linguagem. Teslin, para seu crédito, riu baixinho. Eu farei isso, embora duvide que os rumores sejam verdadeiros. Elaida não teria desistido do trono de Amirlin. Você pode se surpreender. Mate certamente se surpreendera ao descobrir mulheres chamando Egwene de Amirlin. Ele não sabia o que havia acontecido na Torre Branca, mas tinha a desagradável sensação de que as Aes Sedai haviam envolvido a pobre Egwene em seus planos de forma tão profunda que ela jamais escaparia. Ele estava quase decidido a ir até lá sozinho e ver se conseguia tirá-la de lá. Mas tinha outras tarefas. Egwene teria que se virar sozinha por enquanto. Ela era uma garota capaz, provavelmente conseguiria lidar com a situação sem ele por um tempo. Tom ficou ao seu lado, pensativo. Não tinha certeza se Mate havia tocado a trombeta. Pelo menos, Mate nunca lhe contará. Tentou esquecer aquela maldita coisa. Mas Tom provavelmente já tinha adivinhado. Bem, acho que você deveria ir, disse Mate. Onde está Setali? Ela vai ficar aqui, disse Teslin. Disse que queria evitar que você cometesse muitos erros. Ela ergueu uma sobrancelha, e Joline e Edesina assentiram sagazmente. Todas presumiram que Setali fosse uma ex-serva fugitiva da Torre Branca, talvez tendo fugido quando menina por causa de um delito. Bem, isso significava que ele não se livraria de todo o grupo. Ainda assim, se tivesse que escolher alguém para ficar, seria a senhora Ana. Ela provavelmente estaria querendo encontrar uma maneira de se encontrar com o marido e a família, que haviam fugido de Eboldar de navio. Juilin se aproximou, conduzindo Tera. Será que aquela mulher medrosa e assustada era mesmo a panarca de Tarabon? Mate já vira ratos menos tímidos. Os soldados de Mate trouxeram cavalos para os dois. No total, aquela expedição lhe custaria uns 40 animais e uma fila de soldados. Mas valeria a pena. Além disso, ele pretendia resgatar homens e cavalos, junto com informações sobre o que realmente estava acontecendo em Tarvalon. Ele acenou para Vanin. O ladrão de cavalos de cintura grossa não ficará muito satisfeito quando Mate o ordenara que fosse até Tarvalon coletar informações. Mate imaginara que ele ficaria em êxtase, considerando quanto adorava as Aes Sedai. Bem, ficaria ainda menos feliz quando descobrisse que Juilin estava junto. Vanin tendia a andar com cuidado ao redor do caçador de ladrões. Vanin montava um cavalo castrado. Pelo que as Aes Sedai sabiam, ele era um redar sênior e um dos batedores de campo de Mate, mas ninguém de quem se suspeitasse. Não parecíamos muito ameaçadores, exceto talvez como um perigo para uma tigela de batatas cozidas. Talvez fosse por isso que ele era tão bom no que fazia. Mate não precisava que nenhum cavalo fosse roubado,
mas os talentos de Vanin podiam ser aplicados a outras tarefas. Bem, disse Mate, voltando-se para Aes Sedai, então não vou mais te prender. Ele deu um passo para trás, evitando olhar para Jolyne, cujo olhar era predatório, lembrando demais de Tilin. Teslin acenou e, curiosamente, Edesina o cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso. Juilin acenou para ele Tom, e Mate recebeu um aceno de Leovin. A mulher mascava pedras no café da manhã e pregos no jantar, mas era justa. Talvez ele pudesse falar com Tuon, reintegrá-la ou algo assim. Não seja tolo, pensou ele, acenando para Baile Domon. Primeiro você precisa convencer Tuon a não te fazer da Covale. Ele estava meio convencido de que ela pretendia vê-lo como seu servo, marido ou não. Pensar nisso o fazia suar até a garganta. Em pouco tempo, eles estavam levantando poeira ao longo da estrada. Tom se aproximou de Mate, observando os cavaleiros. Doces. Tradição entre nós, povo de Two Rivers. Nunca ouvi falar dessa tradição. É muito obscuro. Ah, entendi. E o que você fez com esses pãezinhos? Espinho, disse Mate. Vai deixar a boca dela azul por uma semana, talvez 2. E ela não vai dividir os pãezinhos com ninguém, exceto talvez com os guardiões. Jolyne é viciada nessas coisas. Ela deve ter comido uns 7 ou 8 sacos desde que chegamos em Caemlyn. Legal, disse Tom, coçando o bigode. Mas é infantil. Estou tentando voltar às minhas raízes, disse Mate. Sabe, resgatar um pouco da minha juventude perdida. Você tem apenas 20 invernos. Claro, mas eu vivi muito quando era mais jovem. Vamos lá. A senhora Ana está aqui, e isso me dá uma ideia. Você precisa se barbear, Matrim Calton. A senhora Ana cruzou os braços enquanto observava. Ele estendeu a mão e tocou o rosto. Lopin sempre fazia isso, todas as manhãs. O homem ficava tão irritado quanto um cachorro na chuva quando Mate não deixava fazer tais coisas, embora ultimamente Mate estivesse deixando a barba crescer para não chamar a atenção. Ainda coçava como uma crosta de uma semana. Ele encontrara Setali nas barracas de suprimentos, supervisionando o almoço. Soldados da banda estavam agachados, cortando legumes e cozinhando feijão com a expressão furtiva de homens que receberam instruções firmes. Setali não era necessária ali, os cozinheiros da banda sempre conseguiram preparar refeições sem ela. Mas não havia nada que uma mulher gostasse mais do que encontrar homens relaxando e, em seguida, dar-lhes ordens. Além disso, Setali era ex-estalajadeira e, notavelmente, ex-Aes Sedai. Mate frequentemente a encontrava supervisionando coisas que não precisavam de supervisão. Não pela primeira vez, desejou que Tuon ainda estivesse viajando com ele. Setali costumava ficar do lado de Tuon, mas ficar com a filha das 9 luas frequentemente a mantinha ocupada. Nada era mais perigoso para a sanidade dos homens do que uma mulher com tempo de sobra. Setali ainda usava roupas no estilo Eboldari, o que Mate achou agradável, considerando o decote profundo. Esse tipo de roupa caía particularmente bem em uma mulher tão rechonchuda quanto Setali. Não que ele notasse. Ela tinha argolas douradas nas orelhas, um porte imponente e cabelos grisalhos. A faca de casamento cravejada de joias em volta do pescoço parecia um aviso, pelo jeito como se aninhava em seu decote. Não que Mate notasse isso também. Estou deixando a barba crescer de propósito, disse Mate ao ouvir a declaração dela. Eu quero. Seu casaco está sujo, disse ela, acenando para um soldado que lhe trouxe algumas cebolas descascadas. Ele as despejou timidamente em uma panela, sem olhar para Mate. E seu cabelo está uma bagunça. Você parece que saiu de uma briga, e ainda não é meio-dia. Estou bem, disse Mate. Vou limpar depois. Você não foi com a Aes Sedai. Cada passo em direção a Tarvalon me afastava ainda mais de onde eu precisava estar. Preciso avisar meu marido. Quando nos separamos, não imaginei que acabaria em Andor, logo ali. Acho que em breve terei acesso a alguém que possa construir portais aqui, disse Mate. E eu? Ele franziu a testa quando outro grupo de soldados se aproximou, carregando algumas codornas menores que haviam caçado. Os soldados pareciam envergonhados da terrível captura. Setali ordenou que depenassem os pássaros sem sequer olhar para Mate. Luz, ele precisava tirá-la do acampamento. As coisas não voltariam ao normal até que todos tivessem ido embora. Não me olhe assim, Lord Mate, disse Setali. Noron foi à cidade para ver que tipo de provisões poderia encontrar. Notei que, sem o cozinheiro em pessoa aqui para incitar os homens, as refeições não ficam prontas em um ritmo razoável.
Nem todos nós gostamos de almoçar quando o sol está se pondo. Eu não disse nada, disse Mate, mantendo a voz calma. Ele acenou com a cabeça para o lado. Podemos conversar um momento. Setali hesitou, depois assentiu e se afastou dos outros com ele. O que está acontecendo mesmo? Perguntou ela suavemente. Parece que você dormiu debaixo de uma pilha de feno. Na verdade, dormi debaixo de uma carroça. E minha barraca está manchada de sangue. Não estou nada ansioso para ir lá trocar de roupa agora. O olhar dela se suavizou. Eu entendo a sua perda. Mas isso não é desculpa para andar por aí parecendo que você viveu em um beco. Você vai precisar contratar outro criado. Mate franziu a testa. Eu nunca precisei de um, para começo de conversa. Eu sei cuidar de mim mesmo. Olha, tenho um favor para te pedir. Quero que você cuide do Over por um tempinho. Com que propósito? Aquela coisa pode voltar, disse Mate. E pode tentar machucá-lo. Além disso, vou embora com o Tom em breve. Talvez eu volte, eu deveria voltar. Mas se não voltar, Bem, prefiro que ele não fique sozinho. Ela o observou. Ele não estaria sozinho. Os homens do acampamento parecem ter muito carinho pela criança. Claro, mas não gosto das coisas que estão ensinando a ele. O garoto precisa de exemplos melhores do que esses. Por algum motivo, ela pareceu se divertir com isso. Já comecei a ensinar a criança a ler e escrever. Acho que posso cuidar dele por um tempo, se necessário. Ótimo! Maravilhoso! Mate soltou um suspiro de alívio. As mulheres sempre ficavam felizes com a oportunidade de educar o menino quando ele era pequeno. Mate achava que elas presumiam que poderiam educá-lo para que não se tomasse um homem se esforçassem o suficiente. Vou te dar um dinheiro. Você pode ir até a cidade e encontrar uma pousada. Estive na cidade, disse Setali. Todas as estalagens daqui parecem lotadas. Vou encontrar um lugar para você, prometeu Mate. Só mantenha-o ver em segurança. Quando chegar a hora, e eu tiver alguém para construir portais, mandarei você para Ilian para que encontre seu marido. Combinado, disse Setali. Ela hesitou, olhando para o norte. Os outros se foram, então. Sim. Já vai tarde. Ela sentiu, parecendo arrependida. Talvez não tivesse ordenado o almoço aos seus homens porque se sentirá ofendida ao vê-los relaxar. Talvez estivesse procurando algo para se ocupar. Sinto muito, disse Mate, pelo que aconteceu com você. O passado se foi, ela respondeu. E eu preciso deixá-lo para lá. Eu nunca teria pedido para ver a peça que você veste. Essas últimas semanas me fizeram esquecer de mim mesma. Mate assentiu, despedindo-se dela, e então foi procurar Over. E depois disso, ele realmente precisava trocar de casaco. E queimá-lo, ele também ia se barbear. Os homens que o procuravam poderiam matá-lo se quisessem. Uma garganta cortada seria melhor do que essa coceira. Elaine passeou pelo jardim do nascer do sol do palácio. Este jardim menor sempre fora um local favorito de sua mãe, situado no topo do telhado da ala leste da renda. Era cercado por uma forma oval de alvenaria branca, com uma parede maior e curva ao fundo. Elaine tinha uma vista completa da cidade lá embaixo. Em anos anteriores, ela gostara dos jardins mais baixos justamente por serem um refúgio. Foi nesses jardins que conheceu Randy. Ela levou a mão à barriga. Embora se sentisse enorme, a gravidez estava apenas começando a aparecer. Infelizmente, ela teve que encomendar um conjunto de vestidos inteiramente novo. Provavelmente teria que fazer isso novamente nos próximos meses. Que incômodo! Elaine continuou a caminhar pelo jardim da cobertura. Flores cor-de-rosa e flores de rosa brancas floresciam em vasos. As flores não eram nem de longe tão grandes quanto deveriam ser e já estavam murchando. Os jardineiros reclamaram que nada ajudava. Fora da cidade, grama e ervas daninhas morriam em faixas, e a colcha de retalhos de campos e plantações parecia deprimentemente marrom. Está chegando, pensou Elaine. Ela continuou seu caminho, percorrendo uma trilha feita de grama elástica, aparada e curta. Os esforços dos jardineiros não foram sem resultados. A grama ali era quase toda verde, e o ar cheirava as rosas que subiam pelas laterais do muro. Elas tinham manchas marrons, mas haviam florescido. Um riacho fluía pelo meio do jardim, ladeado por pedras cuidadosamente colocadas. Esse riacho só corria quando ela vinha visitá-lo. A água tinha que ser carregada até a cisterna. Elaine parou em outro ponto de observação.
Uma rainha não podia escolher a reclusão como uma filha herdeira. Birgitte caminhou ao lado dela. Cruzou os braços sobre o peito coberto de vermelho, observando Elaine. O quê? Perguntou Elaine. Você está à vista de todos, disse Birgitte. Qualquer um lá embaixo com um arco e uma boa visão poderia jogar a nação de volta em uma guerra de sucessão. Elaine revirou os olhos. Estou segura, Birgitte. Nada vai acontecer comigo. Ah, bem, peço desculpas, disse Birgitte, secamente. Os renegados estão soltos e furiosos com você. Os Aja-Negros estão sem dúvida furiosos por você ter traído os agentes deles, e você humilhou vários nobres que tentaram tomar o trono de você. Obviamente, você não corre perigo algum. Vou lá almoçar, então. É melhor você fazer o mesmo, retrucou Elaine. Porque eu estou segura. Min teve um velório. Meus bebês nascerão saudáveis. Min nunca erra, Birgitte. Min disse que seus bebês seriam fortes e saudáveis, disse Birgitte. Não que você estaria saudável quando eles nascessem. De que outra forma eles viriam? Já vi pessoas levarem pancadas tão fortes na cabeça que nunca mais são as mesmas, menina, disse Birgitte. Algumas vivem anos, mas nunca mais falam uma palavra, precisam ser alimentadas com caldo e viver com uma comadre. Você pode perder 1 ou 2 braços e ainda ter filhos saudáveis. E as pessoas ao seu redor? Você não pensa no perigo que pode causar a elas. Sinto pena de Vandene e Sareita, disse Elaine. E dos homens que morreram para me resgatar. Não ouse insinuar que não sinto responsabilidade por eles. Mas uma rainha deve estar disposta a aceitar o fardo de deixar outros morrerem em seu nome. Nós conversamos sobre isso, Birgitte. Decidimos que não havia como eu saber que Chesmal e os outros chegariam como chegaram. Decidimos, disse Birgitte com os dentes cerrados, que não adiantava mais discutir. Mas quero que você tenha em mente que muitas coisas ainda podem dar errado. Não vão, disse Elaine, olhando para a cidade. Meus filhos estarão seguros, e isso significa que eu também estarei. Temos até o nascimento deles. Birgitte soltou um suspiro exasperado. Tola, teimosa. Sua voz se perdeu quando uma das guardas próximas acenou para chamar sua atenção. 2 dos parentes subiram no telhado. Elaine havia pedido que viessem encontrá-la. Birgitte posicionou-se ao lado de uma das cerejeiras baixas, de braços cruzados. As 2 Kinswomen usavam vestidos sem adornos, Sumeco de amarelo e Alize de azul. Alize era a mais baixa das 2, com mechas grisalhas em seus cabelos castanhos, e era mais fraca no poder, então não havia envelhecido tanto quanto Sumeco. Ambas as mulheres tinham se tomado mais firmes ultimamente. Nenhuma outra parente havia desaparecido ou sido assassinada. Cariane estivera por trás dos assassinatos o tempo todo. Uma membra dos negros, escondida entre eles. Leve, mas pensar nisso fez Elaine se arrepiar. Majestade, disse Alize, fazendo uma reverência. Ela falava com uma voz calma e suave, com um leve sotaque taraboner. Majestade, disse Sumeco também, imitando a reverência de suas companheiras. As 2 eram respeitosas, mais com Elaine do que com outras Aes Sedai ultimamente. Ninaeve dera aos parentes em geral uma firmeza em relação às Aes Sedai e à Torre Branca, embora Alize nunca tivesse achado que Elaine precisasse disso. Durante o cerco, Elaine começara a encarar a atitude das parentes com irritação. Ultimamente, porém, ela vinha se perguntando, elas lhe seriam extremamente úteis? Até onde sua recém-descoberta ousadia a levaria? Elaine acenou para cada uma das parentes, uma de cada vez, e então gesticulou em direção a um trio de cadeiras que haviam sido colocadas à sombra das cerejeiras murchas. Os 3 se sentaram, o riacho serpenteando à esquerda, à sua frente. Havia chá de menta. Os outros 2 tomaram uma xícara cada, mas tiveram cuidado de adicionar quantidades generosas de mel. O chá estava horrível ultimamente sem ele. Como estão os Kim? Elaine perguntou. As 2 mulheres se entreolharam. Droga! Elaine estava sendo formal demais com elas. Elas sabiam que algo estava acontecendo. Estamos bem, Majestade, disse Alize. O medo parece estar abandonando a maioria das mulheres. Pelo menos, aquelas que tiveram bom senso o suficiente para senti-lo em primeiro lugar. Suponho que as que não tiveram foram as que partiram sozinhas e acabaram mortas. Também é bom não ter que gastar tanto tempo se curando, observou Sumeco. Estava ficando muito cansativo. Tantos feridos, dia após dia. Ela fez uma careta. Alize era feita de um material mais resistente.
Ela tomou um gole de chá, com o rosto sereno. Não calma e paralisada, como uma Aes Sedai. Pensativa e afetuosa, mas reservada. Essa era uma vantagem que essas mulheres tinham que as Aes Sedai não tinham. Podiam ser vistas sem tanta suspeita, já que não estavam diretamente ligadas à Torre Branca. Mas também não tinham a autoridade dela. Você pode sentir que tenho algo a lhe pedir. Elaine disse, encontrando os olhos de Alice. Podemos? Perguntou Sumeco, parecendo surpresa. Talvez Elaine tivesse lhe dado crédito demais. Alice assentiu com um gesto maternal. Você nos pediu muito enquanto estivemos aqui, Majestade. Não mais do que eu achava que você tinha o direito de pedir. Até agora. Tentei recebê-lo em Caemlyn, disse Elaine. Como sei, você nunca poderá voltar para casa, não enquanto Seanchan governar em Eboldar. É verdade, concordou Alice. Mas dificilmente se pode chamar Eboldar de lar. Era apenas um lugar onde nos encontrávamos. Menos um lar, mais uma necessidade. Muitos de nós vivíamos em rodízio na cidade, para não chamar a atenção. Já pensou onde vai ficar agora? Estamos indo para Tar Valon, disse Sumeco rapidamente. Ninaeve Sedai disse. Tenho certeza de que haverá lugar para algumas de vocês lá, interrompeu Elaine. Aquelas que desejam se tomar a Aes Sedai. Egwene estará ansiosa para dar uma segunda chance a qualquer parente que queira tentar novamente o chale. Mas e o resto de vocês? Já falamos sobre isso, disse Alice cuidadosamente, estreitando os olhos. Nós seremos associadas à torre, um lugar para as Aes Sedai se aposentarem. Mas vocês certamente não vão se mudar para Tar Valon. De que serviria Kim como um lugar para se aposentar da política das Aes Sedai se elas estão tão perto da Torre Branca? Nós presumimos que ficaríamos aqui, disse Alice. Essa também era minha suposição, disse Elaine cuidadosamente. Mas suposições são frágeis. Em vez disso, quero lhe fazer promessas. Afinal, se você permanecer em Caemlyn, não vejo razão para não lhe oferecer apoio diretamente da coroa. A que custo? Perguntou Alice. Sumeco observava com uma expressão confusa. Não é grande coisa, disse Elaine. Sério, não custou nada. Um favor ocasional, como você já fez à coroa no passado. O jardim ficou em silêncio. Chamados fracos da cidade lá embaixo se ergueram no ar, e os galhos tremeram ao vento, deixando cair algumas folhas marrons entre Elaine e os Kim. Isso parece perigoso, disse Alice, tomando um gole de chá. Certamente você não está sugerindo que construamos uma torre branca rival aqui, em Caemlyn. Nada disso, disse Elaine rapidamente. Eu mesma sou uma Aes Sedai, afinal. E Egwene falou em deixar os parentes continuarem como antes, contanto que aceitem a autoridade dela. Não tenho certeza se queremos continuar como antes, disse Alice. A Torre Branca nos deixou para viver com medo de sermos descobertos. Mas, durante todo esse tempo, eles nos usaram. Quanto mais pensamos nisso, menos divertidos ficamos. Fale por si mesma, Alice, disse Sumeco. Pretendo ser testada e retomar a torre. Vou me juntar aos amarelos, anotem o que digo. Talvez, mas eles não me aceitarão, disse Alice. Sou muito fraca no poder. Não aceitarei nenhuma medida pela metade, forçada a me curvar e me arrastar toda vez que uma irmã aparecer e quiser que eu lave suas roupas. Mas também não vou parar de canalizar. Não vou desistir. Egwene Sedai falou em deixar o Kim continuar, mas se fizermos isso, seremos capazes de trabalhar o poder único abertamente. Presumo que você consiga, disse Elaine. Grande parte disso foi ideia da Egwene. Ela certamente não enviaria a Aes Sedai para se aposentarem com você se fossem proibidas de canalizar. Não, os dias em que mulheres do lado de fora da torre canalizavam em segredo já passaram. Os caçadores de vento, os sábios Aiel, provaram que os tempos precisam mudar. Talvez, disse Alice. Mas prestar nossos serviços à coroa de Andor é uma questão bem diferente. Nós nos certificaríamos de não competir com os interesses da torre, disse Flavne. E você aceitaria a autoridade da Emryn. Então, qual é o problema? As Aes Sedai prestam serviços aos monarcas por todo o país. Alice tomou um gole de chá. Sua oferta tem mérito. Mas depende da natureza dos favores exigidos pela coroa de Andor. Eu só lhe pediria duas coisas, disse Elaine. Viajar e curar. Você não precisa se envolver em nossos conflitos, não precisa se envolver em nossa política.
Simplesmente concorde em curar meu povo doente e designar um grupo de mulheres todos os dias para criar portais quando a coroa desejar. Isso ainda parece muito com a sua Torre Branca, disse Alice. Sumeco franziu a testa. Não, não, disse Elaine. A Torre Branca significa autoridade, política. Você seria algo completamente diferente. Imagine um lugar em Caemim onde qualquer pessoa pode vir para receber cura, gratuitamente. Imagine uma cidade livre de doenças. Imagine um mundo onde a comida pode chegar instantaneamente a quem precisa. E uma rainha que pode enviar tropas para onde precisar, disse Alice, cujos soldados podem lutar um dia e estar livres de ferimentos no dia seguinte. Uma rainha que pode lucrar bastante cobrando dos mercadores pelo acesso aos seus portais. Ela tomou um gole de chá. Sim, admitiu Elaine. Embora não tivesse certeza de como convenceria Egwene a deixá-la fazer essa parte. Queremos metade, disse Alice. Metade de tudo o que você cobrar por viagem ou cura. A cura é gratuita, disse Elaine com firmeza. Para qualquer um que venha, independentemente da posição social. As pessoas são tratadas de acordo com a gravidade da doença, não por ordem de posição social. Eu poderia concordar com isso, disse Alice. Sumeco se virou para ela, com os olhos arregalados. Você não pode falar por nós. Você mesma me jogou na cara, o círculo de tricô já dissolvido, agora que deixamos Eboldar. Além disso, pela regra, eu falo apenas por mim, Sumeco, disse Alice. E por aqueles que me querem. Os parentes como os conhecíamos não existem mais. Éramos dominados pela necessidade de permanecer em segredo, e isso acabou. Sumeco ficou em silêncio. Você pretende se juntar às Aes Sedai, minha amiga, disse Alice, pousando a mão em seu braço. Mas elas não me aceitarão, nem eu as aceitarei. Preciso de algo mais, e outras também. Mas se ligarem à coroa de Andor. Nós nos ligamos à Torre Branca, disse Alice. Mas vivemos em KNLYN. Ambos têm suas vantagens. Não somos fortes o suficiente para nos sustentarmos sozinhos. Andor é um lugar tão bom quanto qualquer outro. Tem a benevolência da Torre Branca e a benevolência do dragão renascido. Em geral, está aqui, e nós também. Você pode se reorganizar, disse Elaine, cada vez mais animada. A regra pode ser reelaborada. Você pode decidir deixar Kim se casar agora, se quiser. Acho que seria o melhor. Por quê? Perguntou Alice. Porque isso as manterá unidas, explicou Elaine. Isso as tomará uma ameaça menor à Torre Branca. Ajudará a diferenciá-las. É algo que poucas mulheres na Torre Branca fazem, e lhe dá algo para tomar a Kim mais atraente como opção. Alice assentiu, pensativa. Sumeco parecia estar se recuperando. Elaine lamentava admitir que não sentiria falta da mulher quando ela partisse. Elaine pretendia pressioná-los a reestruturar a forma como escolhiam os líderes. Seria muito mais conveniente se ela pudesse trabalhar com alguém como Alice, em vez de com qualquer uma que fosse a mais velha entre eles. Ainda me preocupo com as Amirlin, disse Alice. Aes Sedai não cobram pelos serviços. O que ela vai dizer se começarmos a cobrar? Falarei com Egwene, repetiu Elaine. Tenho certeza de que posso convencê-la de que os Kim Andor não representam nenhuma ameaça para ela. Tomara! Havia uma chance de algo incrível acontecer entre os Kim, uma chance para Andor ter acesso constante e barato aos portais. Isso a colocaria em pé de igualdade com o Seanchan. Ela conversou com as mulheres por mais um tempo, certificando-se de que sentiam que ela lhes dava a devida atenção. Por fim, dispensou-as, mas se viu parada no jardim, parada entre dois vasos de jacintos, cujos cachos de flores minúsculas, semelhantes a vasos, pendiam e balançavam ao vento. Tentou não olhar para o vaso ao lado, que estava vazio. Os jacintos ali tinham flores cor de sangue, e ao serem cortados, tinham expelido um líquido vermelho. Os jardineiros os haviam arrancado. Os Seanchan viriam atrás de Andor eventualmente. A essa altura, os exércitos de Rand provavelmente estariam enfraquecidos e destruídos pela luta, e seu líder possivelmente morto. Mais uma vez, pensar nisso a deixou com o coração apertado, mas ela não conseguia se esquivar da verdade. Andor seria um prêmio para o Seanchan. As minas e terras férteis de seu reino os tentariam, assim como a proximidade de Tar-Valon. Além disso, ela suspeitava que aqueles que se diziam sucessores de Arthur Asa de Gavião jamais ficariam satisfeitos até que possuíssem tudo que outrora pertencera ao seu ancestral. Elaine zelava por sua nação. Sua nação.
cheia de pessoas que confiavam nela para protegê-las e defendê-las. Muitos que a apoiaram em sua reivindicação ao trono tinham pouca fé nela. Mas ela era a melhor opção, a única opção. Ela lhes mostraria a sabedoria de sua escolha. Proteger os Qin seria um passo. Cedo ou tarde, os Seanchan seriam capazes de viajar. Tudo o que precisavam fazer era capturar uma mulher que conhecesse as tramas, e logo cada Damane com a força necessária seria capaz de criar os portais. Elaine também precisava de acesso a eles. O que ela não tinha, no entanto, eram canalizadores para usar em batalha. Sabia que não podia pedir isso aos parentes. Eles jamais concordariam, nem Egwene, nem a própria Elaine. Forçar uma mulher a usar o poder como arma a tomaria tão inferior aos próprios Seanchan. Infelizmente, Elaine sabia muito bem a destruição que mulheres usando o poder único podiam causar. Ela estava presa em uma carroça enquanto Birgitte liderava o ataque à Aja Negra que a sequestrara ali em Caemlyn, mas viu as consequências. Centenas de mortos, centenas de feridos, dezenas queimados. Cadáveres fumegantes e retorcidos. Ela precisava de algo. Uma vantagem contra o Seanchan. Algo para equilibrar seus canalizadores em combate. A única coisa em que conseguia pensar era na Torre Negra. Ficava em solo de Andor. Ela lhes dissera que os considerava parte de sua nação, mas até então não fora além de enviar equipes de inspeção. O que aconteceria com eles se Rand morresse? Ela ousaria tentar reivindicá-los? Ousaria esperar que outra pessoa o fizesse?